Ótimo. Então, pessoal, boa noite a todos. A ideia desse encontro surgiu no começo desse ano, quando eu comecei a receber as perguntas sobre os cursos de formação. Essa é uma época do ano que sempre isso acontece, obviamente, né? E eu tenho um vídeo muito antigo do meu canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal de YouTube, muito arcaico, assim, muito primário, falando sobre a formação. Eu sempre uso esse vídeo para... não sei nada sobre formação em medicina chinesa. Apresento esse vídeo para a pessoa se situar um pouco na área e depois vou tirando as dúvidas, né, conversando com a pessoa e tal. Esse ano me deu vontade de fazer algo mais completo, né, e conversar mesmo com as pessoas que têm dúvidas nessa área e até ter esse vídeo gravado, uma conversa mais aprofundada sobre esse tema, né? O que é se tornar profissional de medicina chinesa, como que isso se dá, né? E, para minha surpresa, vários terapeutas também se mostraram presentes, com vontade de estar aqui hoje e contribuir nessa conversa. Então, por isso que eu chamei de encontro, eu não chamei de palestra, live, aula, nada disso. Eu chamei de encontro porque a ideia é que a gente converse efetivamente. Eu preparei aqui, obviamente, um material com alguns tópicos para a gente conversar, mas eu quero que a qualquer momento, se você tiver vontade de fazer dúvidas, tirar dúvidas, fazer um comentário, ou mesmo os terapeutas, se quiserem complementar o que eu estou falando, trazer uma experiência pessoal a respeito do que eu estou trazendo aqui, fiquem super à vontade. O Zoom tem uma ferramenta, se você for na aba de participantes da reunião, e você tem uma opção para levantar a mão. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, levantem a mão, que aí a gente se abre, você tira o mute, e aí todo mundo pode ouvir você. Se você ficar mais confortável, pode escrever também a dúvida no chat, que eu vou lendo o chat ao longo do nosso encontro para ir respondendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando aqui o material que eu preparei para a gente ir conversando. Pronto. Para quem... Eu acho que todo mundo me conhece aqui, né? Alguns de muitos anos, outros aí pela internet, por indicação. Eu não vou ficar me alongando muito a apresentação aqui, mas eu tenho mais ou menos 20 anos na área e sou professor há uns 15 anos. Eu sou professor responsável pela formação no CEMETRAC, que é a escola do mestre Liu Ximin. E quando eu falo formação, estou falando de Tuiná, massoterapia Tuiná e acupuntura. O curso de fitoterapia, que faz parte da formação, ele é dado pelo próprio mestre Liu. Eu dou também muitos cursos avançados. Eu coloquei aqui alguns cursos de especialização na área de medicina chinesa, né? Por exemplo, de diagnóstico, curso avançado de diagnóstico e tratamento, curso avançado de ortopedia, de ginecologia. Depois eu vou falar mais desses cursos um pouco, qual é o papel deles na formação. Tá? Então, eu tenho alguma experiência de ter formado já muita gente, de ter visto muitos processos de gente entrando na profissão da maneira certa, de maneiras equivocadas, com expectativas equivocadas. Então, eu quero tentar trazer um pouco essa conversa para vocês hoje. A gente vai começar só falando rapidamente, quando a gente fala de formação em medicina chinesa, o que de fato se compõe, né, como ferramentas da medicina chinesa. Se eu pudesse organizar isso de maneira ideal, a formação em medicina chinesa seria dada simultaneamente com essas 5 ferramentas aqui. Nós teríamos um curso, como existe em alguns lugares do mundo, um curso de muitos anos, curso de 5, 6 anos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque parece que tem alguém que está com o microfone aqui. Pronto, já fechei. Então, tem alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos, que você tem formações de 5, 6 anos,
que você sai até PhD em medicina chinesa, e você tem todos esses braços fundamentados da mesma forma e trabalhados de forma coesa ao longo da formação. Não é o caso do Brasil e não é o caso da maior parte do mundo. Até outro dia, numa aula, a gente estava conversando sobre isso, na aula do Imperador Amarelo, sobre esse desmembramento da medicina chinesa, né? Então, partes da medicina chinesa foram sendo dadas no Ocidente e na própria China também, de maneira separada. Na prática, existem, de fato, cinco ferramentas, mas que nunca podem ser entendidas de forma separada. A primeira delas, e a primeira delas até na ordem cronológica, né, a primeira ferramenta clínica da medicina chinesa é o Tuiná. Tuiná, se você fala essa expressão para um chinês hoje, você virou sinônimo de massagem na China. Né? A palavra significa tui, significa empurrar, na significa pegar, que são simplesmente nome de duas técnicas dessa massagem, que é a massagem mais antiga do mundo. Ela é a mãe de praticamente todas as mãe ou avó de praticamente todas as massagens do Oriente, excetuando as massagens que são originadas da linhagem da medicina ayurvédica, que tem outra base, obviamente, né? Da China para a direita, vamos chamar assim, né? O Ama, o Shiatsu, né? O Doin, são todos filhos do Tuiná. Porque nós sofremos uma colonização muito mais forte do Japão, aqui no Brasil, nós conhecemos muito mais as massagens japonesas, né? Como Shiatsu, Doin, Uema. Mas pouca gente sabe que elas são frutos dessa massagem anterior. Ela é uma massagem super completa. Ela, por si só, já foi desmembrada também. Então, você, por exemplo, encontra formações em reflexologia, né? Ou cursos de reflexologia. É um tipo de desmembramento do Tuiná, porque o Tuiná ele engloba a reflexologia, né? Eu já ouvi coisas como a Tuiná é aquela massagem para criança, né? Porque você encontra livros sobre a aplicação de Tuiná pediátrico, né? Então a pessoa que olha esse livro acha que é uma massagem só para criança. Eu já ouvi gente falar assim: o Tuiná é aquela massagem bem levinha, né? Porque o Tuiná tem um braço muito energético, muito sutil, né, de aplicação. Eu também já ouvi gente falar assim: o Tuiná, Deus me livre, aquela massagem que dói pra caramba, né? Então, o oposto disso. Porque o Tuiná também tem um braço praticamente fisioterápico dentro da medicina chinesa. Então, tudo isso, esses exemplos que eu estou dando para vocês, é para a gente entender que todo o trabalho manual que nós fazemos, né, seja de mobilização de articulação, de massagem de relaxamento, de trabalho em pontos com a mão, tudo isso é englobado pelo Tuiná. A gente vai ver daqui a pouco que é uma formação que aqui no Brasil nós damos no CEMETRAC e nas escolas que eu coordeno, nós damos o curso em um ano. O Tuiná é tão vasto, é o curso mais longo de Tuiná do Brasil. Mas o Tuiná é tão vasto que eu tive que criar um curso avançado, um curso de extensão, que é o Tuiná Avançado, que nós acrescentamos mais 4 meses. E eu vou dizer para vocês que é super pouco. Se a gente fosse dar o Tuiná da forma como ideal, com a construção que ele exige até do preparo físico do terapeuta, seria um curso fácil de 2 anos ou até de 3 anos, como ele é dado na China. Se você for se tornar um terapeuta de Tuiná, só de Tuiná em universidades chinesas, ele é um curso de 3 anos. Né? Então, no Brasil, para a gente aprender o Tuiná em alto nível, a gente acaba fazendo quase que um milagre, né? Que é tentar, em um ano e 4 meses, absorver no mesmo nível, o que, na verdade, a gente deveria ter mais tempo para isso. Tá? Então, é uma massagem muito vasta, é a principal ferramenta, de fato, clínica, junto da fito também, mas tradicionalmente ainda mais importante na pediatria, de fato, né? E tem uma amplitude de utilização muito grande que eu vou comentar depois. O Tuiná, ele gerou a acupuntura. A acupuntura nada mais é
de trabalhar os pontos que foram descobertos primeiro com a utilização das mãos. A acupuntura nasce como uma forma de trabalhar esses pontos mais profundamente, com mais velocidade, com menos desgaste. A acupuntura é quase que um atalho, né? Depois eu vou explicar isso também melhor, mas ela aprofunda o tratamento com menos esforço para o terapeuta, né? E a acupuntura não é só agulha, né? A agulha tradicional, que a gente, em geral, associa com a acupuntura. Dentro da acupuntura, nós temos a moxa-bustão, nós temos o quasar, nós temos a ventosa, nós temos a auriculoterapia, que também são ferramentas que são englobadas pela acupuntura, que também foram desmembradas, né? Então, a gente encontra cursos de ventosa, cursos de auriculoterapia e tal, que eu tenho bastante cuidado com isso, porque é muito complicado quando eu aprendo um fragmento da acupuntura e acho que conheci de acupuntura, né? São ferramentas maravilhosas, mas que são bem aplicadas quando eu entendo-as dentro do contexto geral da medicina chinesa e conheço de acupuntura como um todo. Tudo bem? Por isso que na nossa linhagem a gente não dá curso separado dessas ferramentas. Tá? Depois, para quem não conhece esse termo, depois eu vou explicar o que é linhagem, esse tipo de coisa. A fitoterapia, ela apesar da gente chamar de fitoterapia em português, ela é o braço da medicina chinesa de ingestão e uso de substâncias, que incluem, obviamente, as ervas, mas também incluem minerais e também incluem animais, né? Obviamente que no Brasil, e em muitos lugares do mundo, o uso de componentes animais não é permitido, né? Mas tradicionalmente eles eram sim usados vários componentes, né? Ainda hoje na China e até em algumas fórmulas específicas ainda a gente usa sim componentes animais, né? Mas eu estou dando essa ideia geral da fito, mas a gente sabe que boa parte dos componentes são de fato de origem vegetal. São raízes, são caules, são folhas, são flores, né? Que os chineses foram estudando ao longo de séculos, milênios, na verdade, e embasando a sua utilização do ponto de vista do entendimento dessa medicina. Então, é legal a gente entender o seguinte. Muita gente me pergunta, Edgar, por que você não usa no seu consultório ervas brasileiras, que são muito mais fáceis de você obter, muito mais baratas até, do que você importar uma erva lá da China, que vem seca, que não sei o que, é uma fórmula, que tem 10 componentes, e que encarece o processo. Por quê? É muito importante a gente entender essa diferença, que a forma como usar fitoterapia, isso tem em todas as culturas tradicionais pelo mundo, certo? Todos os xamãs, todos os indígenas, todos os povos tradicionais têm uso de ervas. Ponto. A questão a maior parte deles, inclusive os índios do Brasil, por exemplo, usam as ervas de forma sintomatológica. Então, assim, essa erva é boa para dor de estômago. Essa erva muito boa para dor de cabeça, certo? Até, obviamente, que há sofisticação. Sim, essa erva é melhor para dor de cabeça desse tipo. Essa erva é melhor para dor de cabeça desse outro tipo. Ótimo. A questão é que o refinamento da fitoterapia chinesa chegou a tal ponto que a gente não sabe só os sintomas que as ervas tratam. Nós entendemos o porquê que elas tratam. E isso a gente não sabe nas ervas de outras utilizações, das ervas brasileiras, por exemplo, né? Hoje nós temos já estudos sobre esse campo, mas são todos estudos ainda iniciais, de aproximação e tal, né? Quando eu prescrevo uma fórmula tradicional da medicina chinesa, ela é conhecida a sua ação e seus efeitos, e o que ela faz, o que ela não faz,
ela está sendo testada muitas vezes por mais de 1000 anos. Vocês entendem? É muito diferente a nossa relação com remédios e testes ocidentais e modernos, né? É interessante, sei lá, a gente vai testar uma droga nova, aí a indústria farmacêutica faz um teste em 300 pessoas, sei lá, publica um estudo sobre isso, né? Para as referências da medicina chinesa, isso não é nada. Sabe, 300 pessoas e um teste de 6 meses, o mestre falaria assim, ok, você acabou de começar o estudo, parabéns. Daqui a uns 10 anos, você vai poder usar esse remédio, se você continuar testando assim, né? Porque essas ervas foram testadas por muitos séculos. Então, a gente entende, essa fórmula é boa para a dor de cabeça porque ela trata a hipofunção do fígado. Essa fórmula trata a dor de cabeça porque ela tira a hiperfunção do fígado, né? Então, isso ganha uma sofisticação e uma complexidade, que eu vou falar daqui a pouco, que é muito característica da fito chinesa. Os últimos 2 braços da medicina chinesa são os exercícios, eles fazem parte. Tem vários nomes, né, de formas de exercício. O mais conhecido é Qigong, hoje em dia, né? Também um nome mais antigo e mais usado para os exercícios internos é o Taoyin, né? De certa forma, quando feito de forma terapêutica, o próprio Tai Chi Chuan também faz parte do arsenal de ferramentas da medicina chinesa, tá? Mas são exercícios que foram moldados para a manutenção e ganho de saúde. E o 5º braço é a dietologia, que é basicamente o estudo e o entendimento de como os alimentos colaboram para a manutenção da nossa saúde. Então, a gente precisa entender o seguinte: no aspecto clínico, as 3 principais ferramentas são a acupuntura, o tuinar e a fito. O que eu chamo de aspecto clínico? É a correção de um desequilíbrio. Quando eu estou lidando com uma patologia, eu estou tirando a pessoa, estou ajudando o organismo dela a sair de um desequilíbrio patológico. Esses são os 3 braços clínicos. Os exercícios e a dieta podem sim ser usados clinicamente. Que isso fique claro. Podem ser usados clinicamente, mas eles não são as principais ferramentas. A gente dificilmente vai pegar um quadro e simplesmente vai passar um exercício. Dificilmente a gente vai pegar um desequilíbrio de saúde e somente passar uma dieta. Eles são ferramentas, quando no estado patológico, são ferramentas de auxílio. O seu principal papel, na verdade, tanto dos exercícios quanto da dieta, eles são muito mais fundamentais na manutenção da saúde e não no momento patológico, no momento de tratamento. Tá? E aí, para falar das 3 ferramentas clínicas, eu sempre faço esse gráfico aqui. O que ele fala? Eu tenho o tuinar, então. Opa. Eu tenho o tuinar, eu tenho a acupuntura, eu tenho a fito. Eu faço esses círculos porque cada uma dessas ferramentas tem uma gama de atuação. Importante entender isso. Tem coisas que a acupuntura trata. Tem coisas que a acupuntura não trata. Certo? Tem coisas que a acupuntura trata muito bem. Quer dizer, tem coisas que a acupuntura pode tentar tratar, mas que são melhores tratadas pelo tuinar. Certo? Tem áreas, tem certos quadros em que a junção da acupuntura e do tuinar é a melhor ferramenta. Então, por exemplo, eu vou pegar uma contratura muscular, né? Recente, um pós-exercício inadequado, por exemplo. Eu posso tratar por fito? Eu até posso, mas é uma forçação de barra. Eu estou usando uma ferramenta que não é própria para esse momento. Eu posso tratar com acupuntura? Posso, já é mais interessante. Mas esse é o momento típico
do treinar. De eu fazer um atleta, por exemplo, que sai de um exercício e sobrecarga. Receber uma excelente massagem, nesse momento, é a ferramenta própria para isso. Eu vou tratar, por exemplo, uma gastrite recente também. É um campo de atuação próprio para a acupuntura. Eu posso tentar tratar a gastrite pelo treinar? Posso. Eu já tratei no início de carreira. Mas não, eu vou ter muito mais trabalho, menos eficácia, mais prolongamento do tratamento. Ele é próprio para a acupuntura. Agora, por exemplo, eu pego um quadro de torcicolo, uma invasão climática com torcicolo agudo, com grave limitação de movimento. Esse é o momento que, se eu souber fazer acupuntura e tuinar, aí maravilha. O que é para acupuntura, eu trato com acupuntura. O que é para tuinar, eu trato com tuinar. Vocês entendem? Então, eu ganho o objetivo de eu saber o que cada ferramenta trata bem, o que a outra trata melhor, o que até foge do escopo da própria medicina chinesa. Por exemplo, vem uma pessoa com obstrução nasal. E quando você vai estudar o caso, ela tem obstrução nasal por desvio de septo. Com qual dessas 3 ferramentas eu vou tratar? Digam para mim aí. Escreve no chat aí. Com qual dessas 3 ferramentas eu vou tratar um desvio de septo? Ninguém vai se arriscar? Nem os terapeutas? Com a fito? Aí o Daniel escreveu nenhuma delas. Exatamente. Né? A Giovana também escreveu nenhuma. Ótimo. Então, é isso. Nada. Eu posso passar a melhor fito do mundo. Eu posso tentar enfiar agulha dentro do nariz do cara. Sei lá, eu posso fazer... Nada. Eu vou conseguir mudar aquela estrutura óssea. Vocês entendem? Esse é um momento que você enfrenta uma questão estrutural que foge à potência do nosso tratamento. Tá? Então, um consultório de medicina chinesa no melhor nível profissional, o terapeuta ele conhece isso aqui. Né? Por mais que eu possa amar a fitoterapia, se eu só conhecer de fito, eu vou ficar sempre limitado. Eu posso ser o melhor massoterapeuta do mundo, eu vou ficar sempre limitado. Doenças profundas, doenças supercrônicas, doenças estruturais, eu vou sentir muita limitação para tratar. E eu posso ser o melhor acupunturista do mundo também, sem o Tuinai a fito, também vou esbarrar em limitações. Quando eu conheço as 3 ferramentas profundamente, eu ganho a potência ideal da medicina chinesa. Lembrando que até o século XIX, na China, tudo era tratado por isso aqui. Certo? Eu costumo brincar que um terapeuta de medicina chinesa até o século XIX na China era um cara muito macho, né? Porque ele lidava com a unha encravada, a dor de dente, a distúrbios psiquiátricos, a distúrbios ginecológicos, tudo, entende? De alguma forma, então, a medicina chinesa tem uma abrangência muito grande quando eu somo a potência das 3 ferramentas. Mas ainda assim, hoje, numa medicina moderna, a gente sabe que tem coisas, sim, que são melhores tratadas por outras medicinas, inclusive a medicina alopática. Tudo bem? Estou vendo que tem uma dúvida no chat. Então, deixa eu ver aqui. A Giovana escreveu: é importante essa diversidade de ferramentas, né? Exatamente, Giovana. É essa a ideia. Por mais que tem gente que entra na nossa área falando assim, eu me apaixonei por acupuntura, eu não quero saber do resto, eu vou me tornar um grande acupunturista. Quando a pessoa se aprofunda na área, numa escola tradicional e quer tratar de maneira eficaz os seus pacientes sem enrolar os tratamentos, ele vai acabar vindo a necessidade de ter a formação completa. Né? Na nossa forma de trabalhar com a medicina chinesa, o nosso objetivo é dar alta sempre o quanto antes. A gente quer eficácia, a gente não quer prolongamento de tratamento, a gente não quer fidelizar cliente. Você entende? A gente nem usa esse termo cliente, né? Nós temos pacientes, né?
E mesmo quando estão fora do quadro patológico, eles podem buscar os nossos serviços para manutenção de saúde, sim. Mas isso tem que estar muito claro quando o cara está doente e está buscando tratamento, quando ele está bem e está buscando manutenção de saúde, né? Infelizmente, muita gente de medicina que usa de ferramentas da medicina chinesa, acupuntura e tal, cria formas de tratamento, enfim, até tem limitações clínicas que vão gerando uma relação de para sempre assim com o paciente, né? Vai vir toda semana, então a pessoa não sabe mais se está tratando, se está mantendo a saúde, o que está acontecendo, né? Essa não é a forma ideal de tratar com a medicina chinesa. Tá? Para quem entrou depois do começo do encontro, pessoal, eu vi que bastante gente entrou depois, então vou só enfatizar aqui, parar um pouquinho a apresentação aqui para eu ver vocês. Então, quem entrou depois, pessoal, a qualquer momento, se tiver dúvida, comentários, ansiedades, qualquer coisa, esse é um encontro, tá? Não é uma palestra. Então, por favor, escrevam no chat ou usem o recurso do Zoom para levantar a mão, para que eu possa saber que você quer falar, e aí a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Mas, beleza. Então tá ótimo. Então eu vou voltar lá para a apresentaçãozinha. Pronto. Uma das coisas mais comuns de acontecer nessa época do ano é os alunos chegarem para as primeiras aulas dos cursos de acupuntura sem ter tido essa explicação que eu vou falar agora. E o que acontece, de muita gente vai falar assim, Edgar, se eu tivesse tido essa explicação antes da minha matrícula, eu teria feito o Tuiná antes de ter feito a acupuntura. Né? Mais difícil ainda é quando a pessoa enfim, define por fazer primeiro a fitoterapia, antes de estudar Tuiná e estudar acupuntura. A Fernanda está fazendo um sinal lá. Né? Conta pra gente, Fernanda, já que você fez o sinal aí, como é que foi para você ter começado pela... Eu vou parar aqui a apresentação. Como é que foi para você ter começado pela fito e depois ter descoberto um pouco essa ordem? Quando a gente foi aprender as ervas e que as ervas acessavam os canais, que acessavam os órgãos e tinham relações entre os órgãos, eu estava toda perdida. Então, eu tive que fazer todo um trabalho em casa, antes das aulas, de aprender os 5 elementos, todo um beabá de linguagem para poder entender melhor as aulas. Então, as aulas não me preparavam para a própria linguagem, sabe? Era todo um conteúdo que eu precisava ter tido para poder assimilar melhor. Então, eu estava sempre atrás, a sensação, sabe? E aí, quando eu fui fazer acupuntura e fiz uma parte, né, do Tuiná com você, eu entendi que esse beabá estava ali, né? Essa linguagem, essa familiaridade, enfim. E eu não precisava ter sofrido tanto no início como eu sofri, né? De não entender do que ele está falando, mas é acesso o quê? Que relação é essa? Enfim, então foi difícil mesmo. Pronto. Você usa uma palavra que é muito importante nessa discussão hoje, Fernanda, que é, até te agradeço por ter lembrado dessa palavra, que é linguagem. De fato, a medicina chinesa tem uma linguagem própria. Né? Linguagem no sentido de lógica, né? Até de vocabulário. Né? Ah, tá. Sim, eu tenho essa mania mesmo. Obrigado. Isso. Obrigado, Felipe. Eu saio escrevendo aqui só para mim. É uma beleza. Então, obrigado, Felipe. Então, a palavra linguagem, que traz uma lógica, um vocabulário. A gente não entra para fazer aula de inglês avançado, né? A gente entra no verbo to be, lá no inglês básico, e vai construindo a lógica do inglês, por exemplo, e ganhando vocabulário para um dia chegar nas discussões sofisticadas e avançadas. Né?
Então, a formação tradicional, ela se dá nessa ordem. O exemplo da Fernanda é muito bom porque ela realmente entrou no inglês avançado, né? E aí ela falou, pô, eu estava perdida na aula. É óbvio que vai estar perdida na aula. Não é esperado que ela estivesse acompanhando a aula, né? Então, acho que esse encontro tem muito esse objetivo, da gente saber bastante dessa ordem para que eu não me frustre ou passe dificuldades desnecessárias. Então, quando eu começo a formação pelo Twinar, o que acontece? Eu aprendo o primeiro grau de aprofundamento teórico. Então, essas coisas que a Fernanda disse, por exemplo, teoria de 5 movimentos, teoria de canais, teorias de, a gente chama de Zhang Fu, que são a teoria dos órgãos e vísceras, né? Teoria sobre as substâncias vitais. Toda essa base da medicina chinesa já é vista, sim, no Twinar. Só que num nível de complexidade menor. Por que é visto no nível de complexidade menor? Porque a técnica do Twinar, ela oferece menor risco, né? Ela oferece menor risco porque o nosso corpo, ele possui mecanismos de proteção. Os nossos pontos, os nossos canais, não são assim facilmente acessados, a não ser que eu seja extremamente vulnerável. Eu sempre dou o exemplo de que, se fosse super fácil manipular os nossos canais, nossos pontos, uma andada no metrô lotado, você chegava zoado lá do outro lado, né? Às vezes chega mesmo, né? Zoado do outro lado. Eu às vezes, quando pego o metrô lotado, chego, parece que eu fui amassado. Mas é muito mais pelo metrô do que a manipulação profunda do meu organismo, certo? Então, entre uma estimulação superficial num ponto e a reverberação desse efeito lá no interior do meu organismo, existem muitas camadas de proteção. Para vocês terem uma ideia, para um terapeuta conseguir ter a chance de que o efeito que ele faça num ponto consiga chegar minimamente no profundo, como a gente chama, ou seja, atingir um órgão, atingir uma manipulação de um sistema fisiológico, ele precisa ficar 3 minutos estimulando aquele ponto. Parece pouco tempo, 3 minutos, mas imagina você ficar repetindo a mesma técnica por 3 minutos lá no ponto. É bastante tempo. Uma aplicação, um tratamento, muitas vezes tem 8 pontos, 10 pontos. Se você for olhar para isso, já ficou meia hora só de trabalho de ponto com o Twinar. Então, e mesmo assim, mesmo que o cara fique todo esse tempo, os riscos com a utilização pelas mãos é muito menor, porque a potência de atingir o interior é menor. Certo? Apesar, olha que interessante, apesar de menor risco, o Twinar é a técnica mais valorizada na tradição taoísta. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses para vocês. A gente vai se aprofundar nisso mais daqui a pouco. Mas, quando nós falamos dessa linguagem da medicina chinesa, é importante eu dizer para vocês que ela não é própria, ela não nasceu na medicina chinesa. Essa linguagem, ela tem origem na filosofia taoísta. Quando a gente fala de yin e yang, por exemplo, isso não é próprio da medicina chinesa. Isso foi incorporado pela medicina chinesa. Tá? A medicina chinesa, ela nasceu de forma totalmente empírica. O que é nascer de forma empírica, né? O cara percebia que se ele estava com certa síndrome e apertava o corpo de tal jeito, melhorava. Se ele estava com um troço, apertava o corpo de outro jeito, piorava.
Se ele estava com uma questão, se aproximava da fogueira, melhorava. Se ele se aproximava do frio, piorava. Essa constatação empírica, ela foi feita, obviamente, por todos os povos tradicionais. A grande diferença dos chineses é, eles anotavam. É coisa idiota, mas eles anotavam. O registro escrito sempre foi um pilar da cultura chinesa. Então, você não dependia da tradição oral somente para sustentar a transmissão de conhecimento. Certo? Está estudando, tem vários aqui que estão na reunião, que estão estudando comigo um tratado, que é o Tratado do Imperador Amarelo, que tem pelo menos, é difícil saber, mas ele tem pelo menos 2000 anos. E a gente está estudando esse tratado lendo palavra por palavra, né? Para vocês terem uma ideia da importância desse texto escrito. Fora isso, além dessa coisa de anotar e poder deixar o conhecimento trabalhado empiricamente para a próxima geração, você tem essa incorporação da filosofia taoísta. Já existiam os xamãs, já existiam os terapeutas. Quando eles se aproximaram dos filósofos taoístas, eles começaram a ganhar explicação. Essa doença melhora quando eu me aproximo da fogueira, porque eu tenho uma doença de deficiência de yang. E aí, quando eu me aproximo do calor, isso aumenta o meu yang. É daí que a linguagem começou a ser desenvolvida e incorporada na medicina chinesa. Só que ela foi incorporada e ganhou uma sofisticação gigante, né? Se você, que é leigo, está começando na área, observar 2 terapeutas profissionais discutindo um caso, eles vão estar falando grego para você. Na verdade, vai parecer chinês, né? Mas, porque assim, é uma linguagem toda própria de entendimento da saúde, da doença, do desequilíbrio. Tá? Então, voltando lá. Pronto. Então, o Tuiná tem essas características. E por que ele é a ferramenta mais valorizada pela tradição taoísta? Porque essa filosofia chinesa, ela tem como princípios a qualidade de vida, a saúde, a longevidade e a simplicidade, para falar de alguns princípios fundamentais dessa tradição. Então, os mestres taoístas diziam que e quando eu falo mestres taoístas, inclusive o nosso avô na linhagem, que é o mestre Liu Pailin, ele dizia: o Tuiná tem que ser difundido para toda a população. Porque quanto mais gente souber cuidar da sua saúde como uma ferramenta que não oferece grandes riscos, ou seja, tem um nível de segurança interessante, tem uma importante potência terapêutica, trata muitas coisas. E, além disso, é extremamente barata. Barata e simples. Por quê? Quando você se torna um terapeuta de Tuiná, você leva a sua terapia com você, certo? Se eu estiver viajando e eu não tiver agulha, moxa, ventosa, erva, não tiver nada, e alguém estiver doente do meu lado, eu posso ter uma forma de tratar dela. Vocês entendem? Então, é uma ferramenta que, para difusão de saúde populacional, ela é incrível, né? E por isso que eu acho muito interessante quando a gente tem, mesmo que não seja um campo de formação, né, mas trabalhos que comecem a difundir para a população esse tipo de acesso, né? Então, por exemplo, a Sheila fez workshops de Tuiná lá no Espaço e o Movimento com a Joyce, né? O próprio Caio e a Fernanda, que a Fernanda falou agora há pouco, né? O Caio e a Fernanda fizeram vários workshops e cursos levando coisas de Tuiná para leigos, né? Então, você não necessariamente para tornar a pessoa um profissional, né? Mas você levar esse acesso é uma difusão de saúde, né? Mas quanto mais profissionais nós tivermos de Tuiná no Brasil, de fato, mais isso ganha força, possibilidade, né? Pronto.
Eu queria só perguntar aqui, antes de eu seguir, alguém tem alguma dúvida mais particular sobre o Tuiná? Sobre essa massagem, sobre esse curso e tal? Depois eu falo mais do curso, mas alguém quer falar um pouquinho de Tuiná? A Sheila e o Felipe escreveram: eu já ouvi o termo praticar Tuiná, como se fosse um exercício. Foi além da ideia de algo específico para a terapia. Trouxe essa ideia do dia a dia. Explica um pouquinho melhor, Sheila e Felipe, por favor, não entendi muito bem. Eu ouvi esse termo justamente na neta do mestre do Bailey. Ela fazendo uma live, eu achei isso muito interessante. De trazer essa ideia de praticar Tuiná, também a gente pratica Tai Chi, Activity, e trouxe essa dimensão de Tuiná no dia a dia mesmo. Né? Então, eu tenho que ir para uma clínica receber o Tuiná, então trouxe essa dimensão que você está falando, né? De distribuir, né, essa ferramenta para a população, que é sem risco, prático. E aí esse termo, né, trouxe essa perspectiva de algo simples que é possível usar aqui e agora em casa, assim, prática. Sim. E ela tão experiente, já sei lá quantos anos, que aprendeu Sim. desde o avô. Ela não Sim. eu sou massoterapeuta ou eu faço treinar, ela não, eu pratico. Então esse eterno refinamento, assim, foi muito bonito. Muito legal, obrigado por trazer isso. O microfone de vocês está um pouquinho baixo, não sei se todo mundo conseguiu escutar, que para mim estava um pouquinho baixo. Mas acho que deu para ouvir, sim. Mas eu agradeço o que vocês trouxeram, porque é uma prática infinita. Eu vou dizer para vocês que, tecnicamente falando, como professor, é mais difícil eu formar um grande terapeuta de Tuiná do que um grande terapeuta de acupuntura. Porque isso que você falou, Felipe, o Tuiná, para ficar realmente bom, eu tenho que estar praticando. A repetição prática, ela é muito importante. Por isso que eu falo que 1 ano e 4 meses é pouco, né? Tem gente que teve aula de Tuiná comigo há, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos, e aí vai fazer alguma aula comigo hoje, vai fazer o Tuiná avançado comigo hoje, por exemplo, e fala: caraca, Edgar, você está diferente, não era assim sua massagem. Eu falo: então, porque eu não fiquei sentado sem fazer massagem esses 10 anos, entendeu? Eu venho melhorando o meu corpo, minha energia, minha massagem. Estou praticando o Tuiná, como você disse. Eu passei uma experiência interessante, Felipe, essa pandemia, né? Porque das 3 ferramentas, obviamente que o Tuiná e a acupuntura foram os primeiros a parar, né? Quando a pandemia chegou. Depois eu falo melhor sobre isso, sobre nafito e tal. Então, no começo da pandemia, eu fiquei um bom tempo sem fazer Tuiná. Acho que eu fiquei uns meses aí no começo da pandemia sem fazer massagem, né? Até que um dia a Helena precisou de massagem. E ela precisava de uma coisa mais pontual, uma dor nas costas e tal. E eu fiquei, vou aproveitar o ensejo e vou praticar Tuiná, como você disse, né? E aí eu fiz a massagem completa, os pés, a cabeça nela. Eu fiquei emocionado. Eu comecei a chorar dentro da massagem. Falei: que Katsu, você faz massagem há 200 anos, né? Você ficou emocionado de fazer massagem agora? Né? Mas é essa reconexão com essa prática, sabe, Felipe? Eu vi quantas saudades eu tava dessa integração, né? Eu estava falando da filosofia taoísta valorizando o Tuiná. Se ele, por um lado, tem menor risco, é mais superficial nesse sentido, tal, clínico, por outro lado, é a ferramenta que mais tem proximidade e contato entre terapeuta e paciente. Certo? Para um acolhimento psicoemocional, por exemplo, pessoa que está numa situação delicada, difícil, a acupuntura é super fria, né? No sentido da ferramenta. Né? Prescrever uma fórmula é mais frio ainda, né? Vai lá, toma esse troço aqui. Né? Acolher a pessoa com a massagem, você tem um vínculo ali que é muito, muito significativo. Né? Eu acho que quando eu ainda não voltei para o consultório nessa pandemia, né? Acho que quando eu voltar só vou querer tratar o povo com Tuiná, assim, porque tem tantas saudades que eu tô, né? Todos os cursos que eu dou,
eu falei outro dia, acho que para a Sheila, não sei para quem que eu falei, para a Helena, com certeza eu falei, de todos os cursos que eu dou, o que eu mais estou com saudades de dar é o Twinar Avançado, né? Que é um curso que a gente chega e faz massagem, pratica, né? Por conta disso, Felipe. Então, tem mais dúvidas aqui no chat. A Elaine quer falar algo sobre o Twinar. Por favor, Elaine. Eu queria fazer um depoimento que eu fiz o curso de Twinar e o mestre Lio, né? Eu fiz no Semetrac, com o Edgar, e na minha formatura ele comentou uma coisa que tem um pouco a ver, Edgar, com o que você falou agora há pouco, que a questão do tato, do toque, é a coisa mais, como é que eu vou dizer, primordial no ser humano, né? Quando a gente nasce, a gente é acolhido, né, pela nossa mãe, um abraço. Então, essa conexão de pele, né, é o que a gente sente primeiro, né? Então, o Twinar, ele resgata isso, né? Quando o Edgar falou, essa questão do acolhimento do paciente, do conforto, aspas, do abraço, é um pouco isso, é um pouco a nossa conexão ali mais primária, né? Primeira, né? Na nossa vida, que foi quando a gente nasceu, foi acolhido pela nossa mãe, inclusive a nossa pele, né? Nesse momento é um sistema, enfim, quando a gente é bebê, que é extremamente importante, né? Que nos dá sensações, que nos fala o que está acontecendo à nossa volta. Então, ao fazer o Twinar, o paciente, ao receber, ele tem essa conexão, né? Enfim, com uma, sei lá, se é uma energia mais profunda ali, né? De quando ele resgata isso, né? É difícil falar, né? Quem não gosta de um toque, né? De uma massagem, mas eu já tive essa experiência, né? Existem pessoas que elas não gostam de ser tocadas, não fazem massagem, né? Que isso incomoda. Mas, assim, só era para falar isso mesmo. Muito legal esse depoimento, Elaine, obrigado. Eu queria aproveitar, antes de ir para a próxima pergunta, já que você falou, fiz o curso e tal, e você é uma pessoa que fez o curso e depois fez a acupuntura, né? Então, você fez a ordem tradicional e agora está estudando fito, né? Então, você fez bem a ordenzinha tradicional, né? Temos aqui, por exemplo, a Dri, né? A Dri que fez também o Twinar depois a acupuntura. Tem o Felipe e a Selma que estão fazendo acupuntura agora e vieram do Twinar. O Caio fez Twinar, vai fazer acupuntura agora, mas não começou ainda. Mas isso, se eu esqueci de alguém, aí vocês me desculpam, porque eu não estou vendo todo mundo aqui na tela. Eu queria que vocês que fizeram na ordem tradicional, se tiverem alguma coisa para comentar, de como é que foi vir do Twinar para depois começar a acupuntura. Como é que é essa experiência? Adri, tira o mute, Adri. Eu estou tentando. Conseguiu, pronto. Então, eu não era nada da saúde, né? Vim de outras áreas, assim, outras searas. E eu fico pensando, se eu tivesse entrado na acupuntura, o que seria de mim? Porque isso, é outra linguagem total, né? E já foi difícil para mim no começo. A Larissa me ajudou muito, aliás. Eu não sei se ela tem noção disso, mas numa conversa ela me ajudou tanto nas coisas que eu ficava perdida, assim. E vai criando um lastro, assim, para depois a gente ir elaborando, né? Isso foi bem importante mesmo. E eu não sei, né? Eu gosto muito de acupuntura, mas eu gosto muito mais de Twinar. Então, também foi legal para mim por isso. Aí é uma coisa pessoal minha, né? Mas foi bacana ter entrado porque me deu mais vontade de continuar e seguir em frente, assim, né? Era uma coisa com a massagem e o Twinar é sensacional, assim. Então, você estava dizendo que dessa sensibilização emocional, assim, eu também passo por isso, assim, é muito legal. Muito bem, obrigado, Dri. É legal que o encontro está servindo também para a gente comunicar coisas aí, né? Então a Larissa já ficou sabendo o quanto que ela foi importante aí para a sua formação. Esse encontro está sendo super legal, porque a gente aqui, para quem não conhece, nessa turma que está aqui, a gente tem encontro de várias gerações de alunos aqui. Tem gente que está fazendo curso, tem gente que
se formou ano passado, tem gente que tem, né, trocentos anos tem consultórios já cheios de sucesso já há muitos anos, né? Então temos aqui opiniões muito... Temos a Helena, por exemplo, minha esposa, que tem mais tempo de consultório que eu. Se eu tenho 20 anos, ela tem mais que 20 anos. Então, se tem alguém experiente aqui, é que ela é mais quietinha, mas eu pedi para ela colaborar aqui, que ela é a que tem mais experiência aqui presente. Bom, a próxima pergunta, a Ellen colocou aqui, sobre campo de trabalho. Onde posso trabalhar com essas técnicas clínicas e espaços? Deixa eu ver se eu acho a Ellen aqui. Antes de eu responder para a Ellen, a Larissa levantou a mão. Por favor, Larissa, pode falar. Eu queria falar que, assim, como a Adri, eu também vim de outras áreas, né? E conhecendo o Edgar já há mais tempo, que a gente fez os hexagramas, né, juntos, eu sabia que eu tinha que começar pelo Tuiná. Aí eu me inscrevi no Tuiná. E eu, muito feliz, assim, falo, nossa, vou aprender medicina chinesa, né? E, de repente, chega lá na quarta, quinta, sexta aula, o Edgar solta, não, então agora vocês vão ter que começar a fazer umas trocas e arrumar umas cobaias. E eu falei assim, gente, eu vou ter que encostar nas pessoas. Esse é um curso de massagem. E isso foi, assim, um choque para quem vem de uma área de exatas, né? Assim, tipo, como assim? Né? E passou, esse período passou, assim, e foi muito bom, na verdade, porque eu pude desenvolver toda uma sensibilidade, assim, né, que eu não tinha antes, e que foi muito útil também depois para aprender a acupuntura, né? Depois a gente para encontrar os pontos, né, para refinar essa sensibilidade do corpo, da pessoa, os movimentos, tal. Foi realmente muito importante ter começado pelo Tuiná. Muito legal, Lari. Isso que você trouxe... bom, primeiro, para quem não conhece a Larissa, né? A Larissa é uma das profissionais hoje que fazem parte da minha equipe no consultório, né? Então, somos eu, a Helena, que eu já apresentei, aí tem a Lari, que foi a última a entrar na equipe, e já há vários anos nós temos o Ian e a Ju. Dá um tchau aí, Ian e Ju, por favor. A Ju não está nem aparecendo. A Ju, se ela aparece, ela fica vermelha. Pronto, agora ela está aparecendo. Então, esses nós 5 somos a equipe lá do consultório, né? Trabalhamos juntos. E para mim é uma enorme felicidade, né? Ver todos os 3 que eu vi começar nessa área. Hoje quando eu passo um caso para eles, eu sempre falo isso, assim como eu passo para vários terapeutas que estão aqui, independente do meu consultório, a sensação é que é exatamente como se eu estivesse tratando. A confiança com que eu passo para eles 3, passo aqui para Sheila, para Fernanda, para todo mundo que é experiente, para Adri e tal, é como se eu estivesse tratando da melhor forma possível, e às vezes eu acho que eles fazem trabalhos melhores do que eu. Então, agora, segura aí, viu, Ellen, que eu já vou responder. Adri levantou a mão. Fala aí, Adri. Era só para fazer uma brincadeirinha, que você falou que é possível tratar tonificando os pontos com a mão no Tuiná, né? Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente dá o maior valor para a acupuntura mesmo sem saber ainda, porque cansa que é um negócio. Exato. O desgaste, quando você tem só o Tuiná, eu comecei na área só com o Tuiná. Eu fiz 3 formações em Tuiná, atendia só com massagem. Então, eu sei bem isso que você está falando, Adri, que é pegar casos que exigiam trabalhos de vários pontos e ficar lá com a mão 15 minutos, 20 minutos fazendo os procedimentos, fora toda a massagem do corpo inteiro. Realmente, atendi 1h30, né? Realmente era, assim, quando você começa a fazer acupuntura, você fala assim, ufa, né? Eu vou poder tonificar esse ponto aqui bem mais rápido e com menos desgaste do que se eu ficasse só com a massagem, né? Só para complementar uma outra brincadeira que a Larissa falou da formação, ela tomou esse susto, né, de, nossa, eu vou ter que tocar nas pessoas. Eu preciso fazer isso um dia, que é tirar uma foto da turma quando, da primeira aula, era só um pouquinho que o meu monitor aqui, ele deu uma piscada. Pronto, voltou. Eu preciso tirar uma foto do primeiro dia de aula da turma de Tuiná, né, quando eu entro na sala, tá todo mundo sentadinho, assim, com uma distância do outro, assim, né, aquela coisa bem formal, assim, eu me apresento e começo o curso, e eu precisava tirar de novo a mesma foto 6 meses depois, quando eu entro na sala, né?
Porque quando eu entro na sala 6 meses depois, tem 3 na maca, massagem acontecendo, dois fazendo massagem no outro, o povo se abraçando. O curso de Tuiná tem esse espírito de toque, né? E de contato, e de união. É até bonito porque se formam grandes amizades, né? No curso de Tuiná, por essa proximidade toda, né? A cultura forma-se amizades, tudo, mas se mantém uma certa, né? Em geral, um certo distanciamento. Ian e Ju, por favor, vocês levantaram a mão também. Oi, Edgar. Eu quero comentar um pouquinho até sobre a questão que a Sheila e o Felipe trouxeram, né? Da questão da prática, né? Praticar o Tuiná. Eu comecei pelo Tuiná e sei a diferença que isso trouxe para toda a prática da medicina chinesa como um todo, a acupuntura, né? O Tuiná eu sempre vejo uma relação muito íntima com a arte marcial, principalmente a arte marcial chinesa tradicional, né? O Papá, o Tai Chi, né? Alguns estilos de Kung Fu, né? E a gente tem, se a gente vai dar um golpe, vai dar um soco ou um chute numa arte marcial tradicional, além do aspecto energético que você treina para isso, né? Mas tem um aspecto físico de um encaixe de articulações, de linhas que você tem que trabalhar para conseguir atingir aquele objetivo que é um soco, um chute, uma projeção, uma queda, com o mínimo de esforço possível e com o máximo de impacto possível, né? Até uma profundidade, né? Muitas vezes. Sim. E o Tuiná tem muito isso também. Se você não treina esse aspecto da estrutura, dessas linhas, né? Você não consegue atingir uma profundidade de uma musculatura, até uma profundidade energética de um, né? que os grandes terapeutas de Tuiná conseguem atingir, né? Então, essa questão estrutural é muito, muito importante, né? E eu vejo muito essa ligação, né? Para você conseguir um objetivo no Tuiná assim, mais profundo, né? Porque se você faz um Tuiná, você faz uma acupuntura sentada meio torta, você fez o diagnóstico de diferenciação correta, você tem um resultado, né? O Tuiná você não consegue ter esse encaixe corporal, assim você tiver marcial primeiro tempo, precisa de muita prática para conseguir, né? Porque não é só uma coisa mental, a mente tem uma intenção que ajuda a direcionar, mas tem uma parte física, né? E é isso que, na minha opinião, torna o Tuiná mais difícil de atingir um nível mais profundo, né? E até te poupa de desgastes quando você está uma acupunturista, de ficar fazendo uma acupuntura torta, com encaixe do corpo, e se machucar, né? Se arrebentar ou entrar numa técnica de massagem que você faz também todo o corpo, sem esses encaixes, né, que essa prática vai gerando, né? E aí você se machuca e dura muito pouco tempo, né? Você atende um e tem que ser atendido, atende outro e tem que ser atendido. Aí financeiramente também não compensa muito, né? Muito legal, Ian. Muito legal. Isso eu sinto muito, Ian, quando o aluno faz primeiro a acupuntura e depois vem para o Tuiná, né? O cara chega para mim e fala: Nossa, Edgar, a minha acupuntura melhorou muito, né? Porque a postura dele se alinhou, como você disse, ele ganhou estrutura, ele ganhou autopreservação, ele ganhou uma saúde melhor também. Então, a acupuntura, obviamente, vai melhorar muito, apesar de ser mais fácil, entre aspas, de ser feita. Muito legal. André, você levantou a mão, por favor. Oi, Edgar. Oi, pessoal. Olá. Aproveitando, assim, fazendo uma pequena mudada, né? Você estava falando mais do aspecto do toque, do corpo físico. Uma coisa que eu sempre me perguntei, acho que até conversei rapidamente uma vez com você, sobre esses aspectos mais sutis do tratamento da medicina chinesa, né? Você uma vez comentou comigo que a astrologia baseia, dá subsídios para a gente poder fazer um diagnóstico, tem algumas coisas de invocações que você disse que também é trabalhado na linhagem. A gente uma vez mencionou essa questão da análise dos sonhos, enfim. Aí eu queria te perguntar se na tua prática, na prática aqui do pessoal, né, todo mundo, várias pessoas aqui com várias experiências, se vocês utilizam e quando vocês utilizam esses aspectos mais sutis no tratamento dos pacientes.
Certo. É uma pergunta interessante e complexa, né? Aqui, André, a gente está falando de uma diferença, até é um material que eu ia falar mais para frente, mas você já adiantou, que é um tanto da diferença entre estudar numa escola técnica de acupuntura, técnica de massagem, o que quer que seja, e estudar numa escola que pertence a uma linhagem taoísta. Né? Então, a gente vai tocar nesses pontos sutis, e eu nunca vou esconder, durante a formação, que existem trabalhos bem delicados e bem sutis dentro da medicina chinesa, praticamente imateriais, e que fazem parte do escopo dela quando cabe a hora. Vários aqui fizeram Tuiná avançado. Tem aulas do Tuiná avançado que a gente não tem toque. Lascou, né? Como é que o Edgar está dando um curso de massagem avançado que o povo não vai fazer massagem, não vai se tocar? Não. Tem um braço do Tuiná, por exemplo, já que estamos falando mais de massagem, que chama Tuiná Qigong, né? Que é como que você vai, sim, pensar nos princípios de Tuiná, de canais, de fluxos e tal, mas você vai trabalhar isso tudo com energia. Agora, André, obviamente que a gente não começa falando em linguagem, né? Isso é algo muito sutil, muito delicado, tem uma hora específica, uma construção específica, então isso sempre vem como refinamento. Isso que o Ian falou, né? Você tem que ganhar estrutura, saber o básico, projetar energia, blá, 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 e aí você vai avançando e você vai tendo momentos de utilização de sutilezas, tanto na acupuntura como nessas técnicas que você disse, que envolvem astrologia, que envolvem até essa conexão com espiritualidade e tal, e mesmo no Tuiná, com a mão, com projeção de energia e tudo isso. Tá? E aí existem momentos de utilizar isso, existem momentos de não utilizar isso, é uma discussão super vasta, né? Inclusive, existem momentos de não utilizar isso porque você não está em condição de utilizar isso. Né? O terapeuta tem que estar bem e, né, alicerçado para poder trabalhar num campo bem sutil. E como tudo na medicina chinesa tem método. Não vai para um campo assim, solto. Assim, não, tem hora, tem forma, né? E aí a gente vai aprendendo assim e sempre navegando nessas sutilezas. Né? Se alguém quiser complementar o que eu estava respondendo para o André, fica à vontade, é só levantar a mão. E é isso aí. Antes de responder para a Ellen ainda, eu vou... A Sheila e Felipe também pediram a palavra. Eu vou ser rápido para não tomar muito tempo. Só um relato assim, meu, de alguém que começou a fazer o curso de Tuiná, que veio da área da massagem. Então, a minha primeira formação foi em 2011. Eu fiz de massoterapia e tinha mais essa técnica japonesa. Né? E quando eu comecei a fazer o Tuiná e ter esse aprofundamento teórico nas bases, porque foi tudo muito superficial, né? Houve esse do Yin, do Yang, mas não tem essa nomenclatura da função e estrutura, né? E o quanto esse jogo do corpo, do Tuiná, as coisas que o Ian falou, né? Saber essa profundidade, eu tive que reaprender a fazer massagem, né? E meu corpo cheio de vícios, né? Porque eu fazia de um jeito e agora ter que reaprender a fazer de um outro jeito. Então foi uma experiência bastante rica para mim. E eu acredito que eu ia aprofundar mais isso no Tuiná avançado, né? E por conta da pandemia eu não pude fazer ainda, mas está aqui na lista. Assim que der. Vai fazer, mas nem que eu vá na sua casa te dar o Tuiná avançado, você vai fazer. Vou com a Nina no colo. Vai, exatamente. Era isso. Tá bom, muito obrigado. Tem gente que me pergunta, já adiantando um pouco, né? Um outro assunto que eu ia falar mais para frente. Algumas pessoas comentaram, né? A Adriana, a Larissa comentaram, eu não era da área da saúde. Deixa eu já até colocar aqui essa página da projeção para vocês, para a gente discutir um pouco isso. A Larissa e a Adri falaram, nossa, eu não era da área da saúde. Né? O Felipe falou, já vinha da massoterapia. Antes de começar o encontro, a Giovana
comentou, já sou físio. Né? Nessa época do ano, muita gente me pergunta, Edgar, eu quero estudar medicina chinesa, mas eu não sou da área da saúde. Será que é possível? Né? Será que eu não vou me sentir para trás em relação aos colegas que já vêm da área da saúde? Então, eu queria deixar bem claro que o curso, a formação é uma formação livre. E não é uma formação livre só porque a gente quer dar o curso para todo mundo. Né? Porque os princípios da medicina chinesa e a construção dos seus métodos são muito únicos. É óbvio que se você vem da área da saúde, como o corpo é o corpo, né? Então, se você vem da área da saúde, você tem algumas vantagens, sim. Como, por exemplo, o seu conhecimento de anatomia, né? Especialmente se você vem da área da saúde ocidental. Né? Se você vem de uma área da saúde, por exemplo, como a psicologia, como a Sheila, por exemplo, você vem com um arcabouço do entendimento do psiquismo muito interessante, ótimo. Só que vir da área da saúde passa por um outro problema, que é a desconstrução do que você tem e a reconstrução de princípios novos, né? E muito diferentes, muito desafiadores. Então, por exemplo, agora acabei de ver, hoje eu estou te vendo, hein, Bruna? Cadê a Bruna? Aê, hoje você está com a câmera aberta, graças. Semana passada eu estava falando dela numa aula e ela estava na aula. E eu falei, Bruna, não sei o quê. E eu não tinha visto ela na aula. Então, vocês vão ver que o professor vai ficando com um pouco de Alzheimer também ao longo do tempo. Então, a Bruna, por exemplo, é médica alopata. Né? Médica, obviamente. E, além disso, é homeopata. Então, ela já tinha aprendido 2 medicinas que são muito diferentes e veio estudar medicina chinesa. Né? Conta um pouquinho para a gente, Bruna, como é que foi para você esse começo aí? Descendo o mute. Não estava achando o botão aqui. Oi, gente. Oi. Me pegou de surpresa. Mas é a ideia. Eu estava só esperando ouvir, agora eu tenho que falar. Acho que... Bom, é porque são práticas bem distintas, né? Na verdade, isso... eu vim parar no CEMETRAC fugindo das escolas técnicas médicas, puramente médicas. Né? Mas é que eu acho que eu sempre me senti um peixe fora d'água na medicina mesmo, assim. Foi a faculdade inteira... Porque é isso, né? A medicina, ela é essa coisa que foca na doença, que para mim foi uma faculdade bem esquisita, né? Foi uma faculdade bem violenta em muitos níveis. E foi na homeopatia que eu me encontrei, assim, encontrei um respiro. E eu sempre me tratei com homeopatia, então eu sempre quis buscar práticas que fizessem mais sentido para mim, né? Práticas integrativas, práticas que olhassem o paciente por inteiro, práticas que não visassem que não olhassem a saúde só como esse oposto da doença, né? E aí, quando eu comecei a me tratar com acupuntura, eu já estava na residência, e aí só que eu não tinha ainda a pretensão de estudar. Foi através da Sol, que foi aluna do mestre, acho que até da sua sala, né, Edgar, Soledad? Acho que sim. Só que ela não terminou a formação, por isso que não tenho certeza. Mas ela falou, não, você vai estudar, só que vai estudar na escola do mestre Liu, porque tem essa coisa taoísta, não é só técnica, né? A gente não vai olhar só para os pontos. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, olha, realmente, para mim não faz sentido ser uma coisa só médica alopata, né? E de médicos alopatas. E aí eu até fui entendendo essa briga que existe, né? Esse ato médico, que os médicos são terríveis, né, gente? Vamos combinar. Que eles ficam tentando meter o bedelho em tudo que é lugar e aí como que eles querem proibir o mestre Liu,
o Edgar de fazer acupuntura. Sempre uma licença, né? E aí entrei no Semetrac achando... Eu não conhecia o Tuiná. Meu caminho foi inverso, né? Eu não sabia da existência de Tuiná. E hoje faz muito sentido o que você fala para mim. Mas, enfim, eu fui para acupuntura, eu achei que eu ia até ter aula com o mestre, né? Aí quando você chegou, que decepção, né? Aí que é esse ocidental aqui? Quem é esse cara? Eu tô super acostumado com essa decepção na primeira aula, viu, Bruna? Mas assim, Edgar, foi... Nossa, eu falo para todo mundo. Quem está aqui que me conhece sabe, um monte de gente que chegou no seu curso por minha causa, eu falo com todas as letras. O Edgar é o melhor professor que eu já tive na minha vida, de qualquer área da saúde, de curso de inglês até. Você é o melhor professor que eu já tive na minha vida. E eu fui fazer o curso de fito com o mestre, que foi muito forte para mim. Para mim, estar na presença do mestre é muito impactante, muito bonito. Mas ele é o mestre, né? Eu acho que cair direto no curso dele, para mim, sem conhecimento básico, talvez eu que sou muito, né, avoada, eu ficaria, nossa... Como que eu ia decifrar algumas coisas que você decifra de um jeito tão bonito, né? E traduz para a gente, nós que somos ocidentais aqui. Então, para mim, foi um caminho bem bonito, assim, e não faz sentido essa coisa de não ser da saúde. Eu só me trato na medicina chinesa com quem não é da saúde. E eu confio mais em vocês, que com quem não é originalmente da saúde, né? Porque todos vocês são da saúde. Mas eu confio muito mais em vocês do que em qualquer médico que eu já passei na minha vida. Então, assim... É isso. Chega, que eu sou muito falante. Você me pegou de surpresa falando palestra. Chega. Imagina, foi ótimo, Bruna. Obrigado. Sua sinceridade, sua simplicidade, né? Sua humildade. Obrigado aí pelos elogios. Também não precisava também desses elogios aí. Essa coisa do mestre é bem engraçada, né? Porque é bem difícil. Eu tive muita sorte de ter tido um mestre de filosofia taoísta, que é o mestre Shen, um pouco antes de conhecer o mestre Liu. E estudava com os dois simultaneamente. Só que o mestre Shen, ele falava super bem português, era jovem, acessível, né? Então, eu ia aprendendo a linguagem com ele e eu conseguia chegar na aula do mestre Liu e absorver de uma forma muito mais palatável do que os meus colegas, né? E eu era também muito chato com o mestre Liu, no sentido de que eu perguntava muito, né? Os meus colegas queriam morrer tendo aula comigo como colega, porque esse homem fica estorvando o mestre, perguntando coisa, né? Porque as pessoas em geral têm uma relação de, como é que eu posso dizer, quase de colocá-lo num pedestal, como qualquer outro mestre, assim, de criar um afastamento artificial. E é artificial porque ele não se coloca nesse afastamento, mas a gente coloca ele num afastamento, né? E eu sempre tentei uma certa proximidade com ele, tratá-lo como humano, assim, né? Com respeito absoluto, assim, mas como humano. Então era normal chegar no intervalo da minha turma, todo mundo quieto, assim, o mestre, alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Aí ele levantava, saía assim da sala, ia tomar tomar um lanche, todo mundo juntava em mim. O que ele falou, Edgar? O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer que não sei o que lá? O que ele falou aquela hora? Porque o pessoal não tinha entendido direito, a linguagem era muito difícil, ele falava, às vezes, coisas super óbvias para um mestre, e não são super óbvias para a gente, né? E aí ele ficava lá quebrando cabeça com os colegas para tentar decifrar, muitas vezes, o que o mestre tinha trazido. Semana passada eu quase morri do coração, que a Nathalie, que está aqui com a gente, que vai fazer o curso de acupuntura esse ano, me mandou mensagem e falou assim, estive na escola para fazer a matrícula e conheci o mestre pela primeira vez. Eu falei, que legal, Nathalie. E aí, como é que foi? Ela falou, eu falei assim, e aí, mestrão, tudo bem? E aí eu fiquei assim, né? Aí ela falou, brincadeira, Edgar, não, eu fiz o cumprimento tradicional e tal. Então, ela quase tive um negócio com a mensagem. Ela me zoou aqui, a Nathalie. E já começou trolando o professor de acupuntura, né? Só precisa lembrar que o curso de acupuntura tem quantas provas mesmo? Acho que tem umas 6 provas, né? Então é legal
começar assim, já trolando o professor. Enfim, eu vou responder para Ellen, pelo amor de Deus, que ela se mostrou resiliente de esperar até agora a resposta. Ela perguntou sobre campo de trabalho, onde posso trabalhar com essa técnica em clínicas e espaços. Ellen, claro que depende da técnica, né? Então, ou seja, o Tuiná, como massoterapia, ele tem uma abrangência enorme. Vários que estão aqui no encontro já trabalharam em spa, em clínica própria, em clínica dos outros, né? Então, assim, eu fiz evento em empresa, atendi funcionário no meu consultório, atendi funcionário dentro da empresa, já fiz de muitas formas, né? Quando a gente fala, Ellen, de um aprofundamento como profissional, eu sempre vou incentivando os meus alunos apesar de a gente poder começar na área de várias formas, até com quick message, né? Eu tive colegas que começaram fazendo massagem no shopping, né? Porque precisa viabilizar a vida, né? Precisa ganhar dinheiro, sei lá. Mas a gente sempre vai conversando sobre a construção de um projeto do seu consultório, né? Seja alugando um horário dentro de um consultório de alguém, abrindo um espaço na sua agenda um sábado, e aí você ir gradualmente criando o seu consultório, ou junto de colegas, enfim, para que você possa ter um espaço autônomo, um espaço seu, ou em associação, enfim, mas que você possa trabalhar levando a nossa abordagem, que é uma abordagem completa, uma abordagem de saúde. Em algumas clínicas, infelizmente, você vai acabar caindo nesses tipos de princípios que não são muito os nossos princípios, né? O que eu quero dizer com isso é assim, você vai acabar caindo em clínica, o cara fala assim, olha, outro dia um aluno veio falar comigo que, Edgar, eu estou trabalhando numa clínica, a dona da clínica falou que a partir de agora eu tenho que atender os pacientes de meia em meia hora. Agora lascou, né? Para nós, só o diagnóstico já leva meia hora. Sim, o diagnóstico de um retorno, não o diagnóstico da primeira vez. Como é que você vai fazer um bom trabalho de fazer o diagnóstico, pensar o caso, pôr as agulhas, tirar as agulhas em meia hora? Edgar, porque ela falou que tem acupunturista que faz em meia hora, se eu não fizer dessa forma, eu vou ter que ir embora. Cara, então você vai ter que ir embora, porque, assim, é muito difícil trabalhar dessa forma, né? Eu já vi gente trabalhar com massagem, que, não, a massagem tem que... o tempo da massagem é determinado por quanto a pessoa paga, né? Ela paga meia hora, 40 minutos, 1 hora e 15. Isso também, clinicamente falando, não é assim que a massagem funciona. Na verdade, ele num trabalho profissional de verdade, não é o paciente que escolhe a ferramenta. Quem vai determinar que ferramenta vai ser usada, quanto vai ser usada, é você como terapeuta. Ninguém vai no meu consultório hoje e falar assim, eu quero receber Tuiná, eu quero receber acupuntura, eu quero... Não tem isso, né? A pessoa chega no nosso consultório e fala assim, eu preciso tratar a minha endometriose, sei lá. Eu sou terapeuta que sei que para isso é melhor fitoacupuntura e tal frequência, de tal forma, né? Se você chega no meu consultório num dia, por exemplo, gripada, a consulta pode ser que leve 15 minutos. Porque é um momento que é momento de acupuntura, é um momento que a acupuntura é super rápida, a aplicação leva 5 a 10 minutos e acabou. Não há nada o que fazer mais hoje. Vai para casa descansar. Então, eu não posso ficar preso, por exemplo, não, eu tenho que enrolar com esse paciente mais 45 minutos aqui para dar 1 hora. Entende? Então, isso não é um trabalho profissional, né? Então, a gente pode trabalhar de muitas formas, mas sempre tentando construir o seu consultório, que é onde você vai se desenvolver, trabalhar profissionalmente, livremente e tal. Caio e Fernanda pediram a palavra. Oi, boa noite. Assim, essa coisa de começar, a gente fez um processo que foi, a gente alugava uma sala por 1 hora e atendia nessa sala. Foi fazendo uma transição para ter nosso espaço, né? A gente teve a sorte de conseguir alugar uma casa, que é uma casa que tem um espaço separado, isso há um tempo atrás, a gente já mudou isso, mas que tinha um espaço separado bem independente da casa, e aí a gente precisa atender nesse espaço. O que foi muito legal, assim, essa transição, porque quando está no seu espaço também eu gosto, assim, porque você vai
essa coisa da energia também, né? Sei que pra muita gente parece estranho, mas vai criando um campo ali de energia, não sei se é egrégora, não sei, mas fica uma coisa muito interessante, assim. Mas era isso, né? No começo era um aluguel de uma sala e que estava embutido no valor da consulta, depois a gente fez a transição para um espaço nosso mais livre, assim, né? Perfeito, Caio. Muito obrigado. Esse é o caminho tradicional mesmo. A Giovana escreveu que está achando interessante, que bom, Giovana. O Adriano escreveu: existe alguma prática de automassagem cotidiana com Tuiná, como método de autocuidado, como se fosse praticar Qigong? Bom, então, deixa eu apresentar o Adriano. Levanta a mão aí, Adriano, dá um tchauzinho pro povo aí. Adriano é o dono de uma escola que chama Seditrac, que fica em Cuiabá, que a gente tem parceria, e eu coordeno os cursos de formação lá. Quem está dando aula lá é o Ian, que falou agora há pouco. Então, você trouxe, né, Adriano, essa questão do Tuiná como prática pessoal, né, de autocuidado. Isso é muito legal, porque é muito importante, porque a ferramenta de autocuidado, eu falei, tem os exercícios, tem a dieta, mas também tem o Tuiná, sim. A autoacupuntura é muito limitada. Se autoagulhar é para emergência e tal, e não funciona. Né? Não funciona assim, quer dizer, funciona, mas é muito chato, muito difícil. Né? Agora, você ter sim, inclusive, Adriano, tradicionalmente, isso é incorporado no que a gente chama de Taoyin. Quando a Helena, por exemplo, ela tem uma turma de práticas, né? Eu sou aluno dela nas práticas de Qigong, Tai Chi Chuan e tudo. Quarta-feira de manhã. A Bruna também, que está aqui, também treina com a Helena. Então, a Helena, na parte de Taoyin, esses exercícios internos, às vezes dá questões de pontos. Seja um ponto usado por uma postura, tal, e até com massagem mesmo, né, com Tuiná mesmo. Eu já me tratei, em alguns momentos da vida, parando assim, diariamente, fazendo trabalho de pontos em mim mesmo com Tuiná. É um autoconhecimento, é um processo muito interessante e muito rico. Né? Fora isso, Adriano, tem a questão da emergência, né? Como eu falei agora há pouco, que você leva o Tuiná para onde você for, eu já me livrei assim de dor de estômago, eu já me livrei de, por exemplo, torcicolo no hotel, gripe que está começando e tal, sabendo fazer auto-tuiná em mim. Né? Pontos emergenciais que você pode manipular. Você me ajudou a sair de uma crise de arritmia com o Tuiná no telefone. Verdade, tinha até esquecido disso, mas a gente usou Tuiná, né, no momento, numa arritmia que você estava. Então, é isso aí. É um braço do Tuiná super importante e é como prática mesmo, como o Felipe falou. Né? É a prática do Doin, né, japonês, que é esse tratamento de automassagem com pontos que eu acho que deve ter um pezinho ali no Tuiná. Exatamente. O Doin incorporou isso no Tuiná. Né? E é isso aí. A Giovana escreveu aqui, contato, exatamente. A Adriana escreveu, eu também tenho isso. Agora eu já nem sei mais o que a Adriana estava se referindo naquele momento. Dri, você quer comentar? Não, eu falei já, era a coisa da sensibilização emocional. Ah, pronto. Que faz tempo. A Vânia escreveu que precisa sair. Se esse encontro vai ficar disponível, vai ter a gravação, né? Estou gravando. Depois eu vou colocar disponível no canal. O Felipe escreveu: fico feliz pelo encontro, pois vim saber sobre acupuntura e me encontrei no Tuiná. Legal, Felipe, que você teve mais consciência, né? É para isso que a gente está aqui hoje, né? Para todo mundo ganhar mais lucidez, mais consciência. A Bruna disse que está esperando recuperar o Ian para terminar o curso de Tuiná. Bruna, mas agora com o bebezinho, espera um pouco mais o Ian recuperar aí antes de voltar para o Tuiná. O Felipe Wells escreveu que foi atendido por uma terapeuta que era engenheira. Aqui a gente tem várias, né? A Larissa é arquiteta, a Adriana é arquiteta, era, né? Né? Mas, enfim, como profissão original. Eu era designer, que mais? Enfim, tem um monte de história aqui de gente que migrou de área, né? Thaís, eu gostaria de saber mais também sobre medicina chinesa e saúde mental. Se puder falar um pouco sobre isso, por favor.
Posso, Thaís, vou até falar, então, sobre um aspecto que eu tinha preparado também. Então, antes de responder para a Thaís a questão da saúde mental, só para terminar essa parte aqui, o Tuiná, então, tem essa característica inicial. Depois nós temos a acupuntura, né, com esse segundo passo tradicional na formação. Na acupuntura, que já são 2 anos, nós temos um grande aprofundamento teórico. Então, a gente volta lá na linguagem e na lógica e se aprofunda muito, né? A acupuntura tem uma abrangência clínica maior do que o Tuiná. Então, se eu fosse desenhar aquelas bolinhas que eu desenhei agora há pouco, né, eu fiz as 3 iguais. Mas, na verdade, a acupuntura tem uma abrangência maior do que o Tuiná. Só que a acupuntura ela tem maior risco que o Tuiná. Por quê? Quando você faz a perfuração, por que ela é tão mais prática que o Tuiná? Porque quando você perfura, você está transpassando, você está pulando algumas camadas de defesa do corpo. Então, o efeito ele é mais forte, o efeito interno é mais rápido, só que ele é melhor e mais rápido se for bem feito, se for correto. Se você gera um estímulo que pula as camadas de proteção do corpo, só que é um estímulo errado, a chance disso gerar algum tipo de problema é muito maior do que no Tuiná. Eu sempre comento que me assusta quando eu participo de algum tipo de congresso da nossa área e eu pergunto para o público da nossa área, de profissionais ou estudantes, se a acupuntura tem risco ou não. E é muito interessante observar como tem gente que está estudando na área, ou até já é formado na área, e ainda acredita que a acupuntura não tem risco. Né? Tem professores que vendem certas inverdades, como, por exemplo, que o corpo se reequilibra, que o corpo sabe, o corpo equilibra sozinho, esse tipo de coisa. Né? Essa é uma bobagem muito perigosa, certo? Se fosse assim, eu dava curso de acupuntura em um final de semana, né? Porque bater a agulha é a coisa mais fácil que tem, né? Então você vai lá, espeta, o corpo se equilibra, é sucesso, né? Estamos a gente aqui estudando 10 anos, 20 anos à toa, então. Né? Então, não, a gente tem risco, sim, que é justamente fruto da potência da ferramenta. Tá? Quando a gente vai para o terceiro nível da formação, a gente fala da fito. Né? A fito ela tem uma maior exigência de diagnóstico e diferenciação, justamente porque é a ferramenta com o maior risco. Quando você prescreve uma fórmula, uma fitoterapia, ela basicamente pula todas as camadas de defesa do organismo, porque ela atua de dentro para fora. Então, a prescrição errada é um remédio, na verdade. Né? É um remédio natural, mas é um remédio. Então, quando você prescreve um fitoterápico errado, você tem uma chance de fazer muito mais besteira. Né? Ao mesmo tempo, essa profundidade nos dá condições de tratar doenças muito mais graves, muito mais crônicas, do que muitas vezes se eu ficasse limitado somente à acupuntura. Tá? E aí, para chegar aqui para responder sobre as questões do psiquismo, da saúde mental, eu coloquei uma frase do mestre Liu, que ele sempre fala: o mar de conhecimento não tem margens. Né? Então, quando a gente fala assim, nossa, tem que estudar 1 ano disso, 2 anos daquilo, mais 2 anos daquilo. Bom, a boa notícia, ou a má notícia, não sei, é que esses 5 anos dos cursos de formação é só o começo da conversa. Né? Depois, se você quer se tornar um profissional de alto nível, tem muito mais coisa para estudar. Esses 6 aqui que eu coloquei são cursos avançados que eu desenvolvi para a gente se especializar, para a gente se tornar mais eficaz em assuntos específicos e pontuais. Né? E, por exemplo, um deles, que eu dei em 2019, é o Tal da Mente. Então, é um curso que a gente se debruça, foi um curso bem longo, de 8 meses, em que a gente estudou só o psiquismo
pela visão da medicina chinesa. Tá? É claro que num curso de formação você estuda a mente, sim, você já vai sair sabendo bastante, mas ainda tem muito que se aprofundar sobre a mente na visão da medicina chinesa. Tá? Vou voltar no chat. Aqui tem alguém que mandou uma mensagem perguntando se pode me mandar a dúvida por e-mail depois. Eu não consegui ver o nome aqui. A Clau. Sim, claro, todo mundo, por favor, vai pegar meu e-mail no final da... Aqui eu vou deixar meu e-mail. Pode me escrever, tirar dúvida. Né? O Prof. Felipe também tem que sair. A gente já vai terminar, né? Já está meio que dando nosso tempo também. Né? O Felipe quer fazer uma pergunta sobre fitoterapia. Felipe, você está... Segura só um pouquinho, André, já vou te dar a palavra, tá? Só terminar o chat aqui. Felipe, cadê você? Ver se eu te acho aqui. Não estou achando o Felipe, acho que ele teve que sair. Ele não está com a câmera aberta, então se o Felipe voltar, ele tira a dúvida dele, ou eu tiro depois. Está aqui. Então pronto. Abre a câmera aí, Felipe. Aí tira você do mute e faça a sua dúvida. Tire sua dúvida. Dá para perguntar agora? Por favor, pode perguntar. Tá, é o seguinte, é que a fitoterapia assim, sempre foi um assunto que eu achei muito interessante. Foi algo que eu comecei a pesquisar por conta própria, assim, mesmo antes de ouvir falar em medicina chinesa, assim, essa parte de fitoterapia, digo, no sentido amplo, era um assunto que sempre me interessava, sem pegar o lado específico da MTC. Mas hoje, assim, eu já tinha até perguntado para alguns professores de MTC sobre fitoterapia e me deram a mesma coisa que você está falando aqui, que na verdade, para aprender fitoterapia não pode ser assim que nem eu não sou um profissional da área e eu faço um curso express de fitoterapia de final de semana para pelo menos eu ter uma noção e saber alguma coisinha, que não pode, que isso aí realmente tem todo o background que precisa ter. Mas existem cursos assim. Então, assim, esses cursos são o que? Fria, ou talvez ele tenha uma função, mas não tem um aprofundamento, melhor não fazer nada, porque eu achei até cursos online, assim, então que tu pudesse falar um pouco sobre isso. Claro. É muito pertinente e eu quero responder com muito critério. Depende do princípio, Felipe, falando numa linguagem taoísta. Né? Por exemplo, a Fernanda já deu workshops de fitoterapia e ela divulga muito sobre as fórmulas e as ervas e tal para leigos. Ela nunca promete, se eu estiver falando besteira, você me corrija, Fernanda, por favor. Mas ela nunca promete para ninguém que ela está formando você como terapeuta, que é para você sair prescrevendo, que é para você dar a fita para sua tia. Sabe? Não. Ela está te ensinando algumas ferramentas que são seguras e possíveis de você utilizar no seu dia a dia. Então, Felipe, se você encontra um curso que te promete, que te dá esse princípio, acho que isso é super válido. Eu já dei aula aberta sobre fito. Essa fórmula aqui é super interessante para gripe, essa fórmula aqui para uma emergência de dor de garganta. Tem certas coisas que você pode, sim, aprender de fito e absorver no seu dia a dia, que são úteis, mesmo você sendo leigo, Felipe. O problema é o cara te falar que em X tempo, 3 meses, sei lá você vai sair prescrevendo fórmula para alguém. Entendeu? Isso é um princípio equivocado. Mas também a gente não pode cair num certo elitismo que só pode aprender qualquer coisa de fitoterapia se a gente fizer 5 anos de medicina chinesa. Tem coisas que são possíveis de serem dadas pontualmente. Tá? Agora eu vou, enfim, falar. O André tem mais uma dúvida, por favor. Pegando até o gancho da Thaís, que ela falou sobre saúde mental, os transtornos mentais graves, como, por exemplo, esquizofrenia, autismo, são coisas que a psiquiatria não sabe o que é e nem tem como resolver. No máximo, tem um tratamento que ajuda a ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu queria te perguntar, Edgar, no caso da esquizofrenia, por exemplo, até onde é possível tratar com a medicina chinesa? Que tipo de resultado a gente pode obter, assim, um resultado otimista, por exemplo? Uhum. É um assunto super complexo, né, André? Daria para a gente ficar aqui a noite inteira falando só dessa pergunta. Sendo bem sintético, até por conta do horário, e tem mais umas coisas para responder aqui,
Mas se a gente consegue identificar o padrão de desequilíbrio pela lógica da medicina chinesa, que em geral, por exemplo, nesse caso, é a mucosidade de calor no coração, falando tecnicamente sobre isso. Se a gente consegue criar ferramentas, seja tuinar, seja acupuntura, enfim, seja fito, né, especialmente, que a pessoa não entre em crises, ou não entre em crises com tanta frequência como ela entrava anteriormente, você você ganhou já o tratamento. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que eu não me lembro de pacientes meus em síndrome bipolar, que é um caso super difícil, não tem uma cura fácil, também não tem cura, na verdade. Uma síndrome bipolar, os meus pacientes que em tratamento contínuo não entram mais no momento eufórico. Só isso já é uma qualidade de vida para sempre. Agora, não é um caso que você consegue pensar numa alta, né? Então eu vou dar alta para esse cara daqui 2 meses, né? Muitas vezes são tratamentos que chegam numa limitação que, para sustentar alguma qualidade que você conseguiu, você vai ter que tratar o resto da vida. E isso é uma limitação da medicina mesmo. Até uma humildade nossa de reconhecer que a gente atinge um certo ponto, né? E que a gente vai ter que sustentá-lo, né? Mas se você consegue, nesse tipo de caso, evitar as crises, já é um ganho fenomenal, tá? Valeu, Edgar. Imagina. Então, é o seguinte, pessoal, a Luz mandou aqui na mensagem várias dúvidas sobre os cursos desse ano, e eu quero aproveitar aqui o finalzinho para falar um pouco sobre isso, que eu sei que tem bastante gente com dúvidas a respeito das formações desse ano, ainda mais nesse cenário, né? Então, eu vou apresentar um pouco os cursos desse ano. Como é que eles vão acontecer, né? Quando eu falo os cursos, as formações desse ano, eu estou incluindo os cursos do Semetrac, que eu sou o coordenador e professor, e também os cursos em outras escolas que eu vou apresentar, que eu sou o coordenador, né? Em todos os cursos que a gente vai começar no primeiro semestre, as aulas vão começar online, né? Para que a gente possa dar início ao curso, que está na hora, né, de voltar, ficou com 1 ano os cursos suspensos, mas criar condições de retomarmos as aulas presenciais só quando for mais seguro. Nós remodelamos a ordem dos conteúdos, então, o Tuiná, por exemplo, eu tive que mudar várias coisas de como eu dava a formação para que eu possa dar os primeiros meses do curso totalmente online, né? O retorno das aulas presenciais acontecerão só no segundo semestre, né? Eu não consigo dizer exatamente quando ainda. A gente vai estudando, a turma, a escola e eu vamos estudando quando isso vai acontecer. No Tuiná, por exemplo, que a gente vai começar em abril, muito provavelmente a partir de agosto, no máximo setembro, a gente já tem que estar presencial, porque chega um momento que eu não vou ter mais como dar aula online, né? Porque o conteúdo vai ter que ser prático, né? E nos cursos de acupuntura, os ambulatórios que ainda não têm previsão de retorno, também somente no segundo semestre, os ambulatórios vão ser adaptados. Ou seja, a gente vai atender menos pessoas, com mais espaçamento, né, com toda uma adaptação, porque a vacinação ainda está começando, mas ainda está muito lenta, e a gente não pode esperar a vacinação completa da população para poder dar qualquer passo nesse sentido, né? Senão vai demorar muito, né? Eu estou começando a falar mais rápido porque eu estou vendo gente começando a jantar, né? Se o povo está jantando é porque realmente eu passei da hora, né? A Helena está até com uma cara brava já, porque ela falou assim, não vai atrasar o nosso jantar. Então, eu já estou atrasando. Então, desculpa, tá? Então, vamos lá. Sobre os cursos desse ano. A gente tem a formação em Tuiná, no Semetrac, então aqui em São Paulo, que eu dou o curso. Então, o curso começa dia 4 de abril. Como sempre, ele é dado às quartas-feiras, das 7 às 9. Tá? O Semetrac, para quem não conhece, que é a escola fundada pelo mestre Liu, fica do ladinho do metrô São Joaquim. Tá bom? Quem quiser mais essas informações, no final vai ter meu e-mail, e aí pode pedir para mim e eu mando os detalhes. Tá? O curso de acupuntura, que é de 2 anos, esse ano a turma será às terças-feiras, das 8h30 às 11h30, então são 3 horas de aula a cada terça-feira, né? Sendo que no segundo ano
a gente passa a ter os ambulatórios que são feitos de sábado de manhã, né? A gente atende, esse ambulatório tem muitos anos, esse ambulatório acontece desde antes de eu estudar, então é muito tradicional. A gente atende, fora do período de pandemia, obviamente, a gente atende 30 pessoas a cada sábado de manhã. População em geral, população carente, né? Que não pode pagar uma consulta profissional, e aí busca um ambulatório, e a gente tem esse serviço também de ajudar a quem precisa, tá? Então, às terças-feiras de manhã, a gente vai ter a formação em acupuntura no Semetrac. O curso de fito do mestre, que é dado pelo mestre Liu, ele está suspenso esse ano. O mestre Liu não tem vontade, enfim, não acha adequado dar o curso de fito online, nem começar o curso de fito online, né? Então, o mestre Liu resolveu suspender o curso de fito esse ano. Ele já dá o curso de fito a cada 2 anos, mas ele vai não dar esse ano de novo, vai deixar para o ano que vem, tá? Só para como conhecimento também, eu ensino fito também, mas eu não dou a formação em fitoterapia, isso quem dá é o mestre. Eu ensino fitoterapia em todos os cursos avançados. Então, quando você, por exemplo, faz o curso de ginecologia comigo, você aprende as fórmulas fitoterápicas usadas na ginecologia, né? Se você faz o curso de doenças respiratórias, a gente vê as fórmulas fitoterápicas usadas em doenças respiratórias. É uma forma que eu acabei adotando, que eu acho muito produtiva da gente entrar nesse universo da fito com passos muito seguros, porque eu aprendo as fórmulas dentro daquele campo de estudo que eu estou me aprofundando, né? Então, funciona muito bem. Vários terapeutas aqui já fizeram esses cursos avançados, né? Todos eles eu tenho disponíveis no formato online, no meu site, no nosso site. O curso de diagnóstico, diferenciação e tratamento avançado, eu pretendo, muito possivelmente, eu vou dar novamente uma turma presencial dele em 2022. Tá? Então, quem é terapeuta, quer se aprofundar, talvez eu dê esse curso ano que vem, né? Esse ano, como eu disse, a gente está estudando o Imperador Amarelo. É um curso que não tem começo, não tem fim. A gente está estudando o livro, o tratado continuamente, toda semana. Você pode entrar a qualquer momento na formação. E eu coloquei aqui como curso avançado, mas ele não é bem um curso avançado, tá? Qualquer pessoa que conhece um pouco de medicina chinesa já pode fazer o Imperador Amarelo. Ele não tem muitos pré-requisitos. Muito bem. A gente vai ter, esse ano, a formação em Tuiná em Campinas, né? O Espaço Eu Movimento. O Espaço Eu Movimento é da Joyce. Dá um oi aí, Joyce. Fala um boa noite aí para todo mundo. Abre seu microfone. Oi, boa noite. Pronto. Isso. A Joyce está com esse princípio de levar a formação lá para essa região, para o espaço dela, já há alguns anos que ela está trabalhando na divulgação e no estabelecimento desse princípio. E temos o casal, a Sheila e o Felipe, que vão dar a formação lá de Tuiná. Eles já conversaram com a gente, então você já conhece a Sheila, o Felipe e a Nina, que hoje está abaixo do nível da mesa, ainda dentro da barriga da Sheila, e vai nascer agora em abril, né? Comecinho de abril. Pronto. Então, o curso de Tuiná lá em Campinas, lá no Espaço em Movimento, vai ser dado por eles, e também vai ser um ano, e a gente vai fazer um formato quinzenal. A gente vai dar o curso a cada 2 sábados por mês, o dia todo. É um formato bem interessante para as pessoas da região poderem fazer, né? E acho que é uma frequência bem bacana para a formação. Aí temos o CEDTRAC, do Adriano, que já se apresentou também, que a gente que deu um oi para vocês aí. Lá a gente vai ter 2 formações, a gente já realizou a formação em Tuiná, lá no CEDTRAC, que quem deu foi o Ian, também já conversou com vocês. Foi super legal formar a primeira turma lá em Cuiabá. Esse ano a gente está com esse princípio de dar mais uma nova turma. Agora,
o Adriano, que vai assumir o curso de Tuinar. Então, ele vai ser o dono da escola e professor, vai servir o café, atender o telefone. O Adriano faz tudo lá no CEDTRAC. Né, Adriano? Então, a gente vai ter esse formato. O curso vai começar online também. As aulas vão começar online às quartas-feiras à tarde, né, das 15 às 17. E depois ele vai passar, quando for para presencial, ele vai passar a ser dado no segundo final de semana do mês, mensalmente. E esse ano a gente está com esse princípio de realizar a primeira turma de acupuntura lá em Cuiabá, no CEDTRAC. Nós estamos torcendo para dar certo também. E aí, tanto o Ian como o próprio Adriano vão dar o curso, né? E as aulas vão ser também online. As aulas vão começar online às sextas-feiras à noite, e depois a gente vai passar para o presencial a partir do segundo semestre, no quarto final de semana do mês, né? Então, a gente vai ter esse formato que vai mudar nos cursos de Cuiabá quando eles passarem a ser presenciais, né? E é isso. Agora eu vou aproveitar esses últimos minutinhos. Vocês podem ir jantando aí, tá? Enquanto eu estou à vontade. Vamos ver o que mais tem de dúvida aqui. O Felipe perguntou... não, peraí. Volta lá na Luz. A previsão de aulas presenciais, Luz, a gente ainda não tem, mas como a gente falou, mas inevitavelmente vai ser no segundo semestre. Como funciona para se transferir de outro curso de acupuntura? Então, quando a gente tem, por exemplo, em geral isso é feito da passagem do primeiro para o segundo ano, tá, Luz? Então, você vai fazer uma prova de equivalência de conteúdo para poder ingressar no segundo ano da acupuntura lá no CEDTRAC. Né? Então, uma prova do conteúdo do primeiro ano. Você tem que passar nessa prova para poder ingressar no segundo ano. Dentro do curso de acupuntura do CEDTRAC, há noções de fito? Não posso dizer que sim, Luz. Eu sempre comento uma coisa ou outra de fito, é inevitável, mas não dá para dizer que você vai ter fito dentro do curso de acupuntura. É uma outra formação. Tá? Ou esses conhecimentos só no curso do Mestre Liu? Então, sim, na formação do Mestre Liu e nos meus cursos avançados. Tá, Luz? Os dias da aula eu já expliquei. A transmissão da linhagem agulha de ouro só acontece pelo curso do CEDTRAC? Então, acabei de mostrar que não, né? Até pouco tempo atrás, sim, era só no CEDTRAC. Agora a gente já tem a linhagem se espalhando, né? Então, o Ian está levando lá para Cuiabá, a Sheila e o Felipe estão levando também para Campinas, né? O André, que fez algumas dúvidas agora há pouco com a gente, está planejando a elaboração de um espaço também de desenvolvimento de cursos lá em Recife, e a gente deve levar a linhagem para Recife também, né? Então, a linhagem está se espalhando pelo Brasil, né? Terapeuticamente falando, assim, falando em terapeutas, a linhagem está no mundo inteiro, né? Eu estava conversando que tem colegas nossos, alunos meus em Londres, na Espanha, na Alemanha, né? E no Brasil tem muitos lugares do mundo também. A Keila. Professor, não sei se já falou no começo, mas se não falou, poderia falar sobre os desafios e se tem muitos prejuízos a gente começar o curso sendo online? Olha, Keila, eu esse ano fui obrigado a mudar muito a minha relação com o online, certo? Eu sempre achei que online não dá para dar formação, não é possível, rendimento e tal. Eu fui aprendendo que sim, assim, dar a formação toda online é impossível, mas tem conteúdos que são muito bem dados no online, né? E dá para sim fazer uma coisa misturada e híbrida com bastante qualidade. Tá? Hoje tenho total confiança pelos cursos que eu dei durante esse período de pandemia. Caio, você levantou a mão, por favor. Edgar, existe a possibilidade, assim, porque a gente, sei lá, tem meio medo de começar
e quando chegar no momento que é presencial, não rolar de eu participar. Aí eu posso retomar o outro ano de onde eu parei ou eu recomeço? Ótima pergunta, Caio, porque isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? É totalmente normal parar o curso e voltar no ano seguinte, porque o curso segue o mesmo programa, então você pode voltar onde você parou, sim, né? Quando eu comecei a dar aula, eu não acreditava muito nisso, sabe? Se a pessoa parou, ela nunca mais volta, né? E eu aprendi, nesses últimos anos, quebrei a cara com essa minha ideia equivocada, porque muita gente parou por necessidade e depois voltou e terminou o curso, sim, em alto nível, e conseguiu ingressar na profissão, né? Claro que tem um trabalho de retomada, mas é perfeitamente possível, Caio. Fica tranquilo com isso aí. E eu ajudo, a gente vê se teve mudança, né? Eu sigo junto. Mas, assim, mas na questão também, tipo, de rematrícula, essas coisas também... Não tem nada disso. A sua matrícula você já fez no ano que você começou. Tá. Quando você volta só a pagar a mensalidade a partir do mês que você precisa retomar. O Semetrac tem uma política também, Caio, aproveitando sua pergunta, o Semetrac tem uma política interessante que é a de refazer o curso. Tá? Muita gente já refez o curso nos últimos anos, que é uma coisa estranha, você fala, mas por que vai refazer o curso? Né? Mas muitos terapeutas aqui sabem que quando você passa conteúdo de novo, você tem uma outra capacidade de absorção, né? E quando você refaz um curso no Semetrac, você paga metade, né, da mensalidade. Não paga a matrícula e paga metade da mensalidade. Então, até se você quiser, por exemplo, voltar um mês antes do que você parou, aí esse mês você paga metade e aí o outro você segue normal, tá? Flávia, tem uma pergunta sobre o curso de acupuntura. Por favor, Flávia. Boa noite, Edgar. Boa noite. Então, eu tô considerando fortemente fazer o curso de acupuntura esse ano. E eu queria perguntar, uma pergunta prática, na verdade, o horário, né, de terça-feira pela manhã, mas nesse formato, nesse primeiro momento, que é EAD no online, vai ter esse formato de ficar gravado e eu poder ver a aula depois? Ou tem que acompanhar necessariamente no horário? Tá. Necessariamente não, Flávia, vai ficar gravado, vai ficar disponível. Obviamente que eu vou pedir para que, quando possível, você esteja na aula, né? Porque é uma aula, não é um vídeo. Então, a ideia é, se você quiser tirar dúvida, participar, você esteja presente. Mas, pontualmente, assim, eventualmente, perdeu a aula, não pode estar, você vai poder fazer gravado, sim. Tá? Obviamente que eu não quero que a turma inteira fique fazendo gravado e eu fique falando sozinho, né? Mas vai ter gravação, sim. Tá? E eu tô animado aí para você fazer acupuntura. Eu pensei mais por esse primeiro momento, talvez pelo horário eu conseguir também, enfim, adequar aqui na rotina, mas... Sim. Difícil para mim vai se adequar, Flávia, quando voltar a aula presencial, eu voltar a estar 8 horas da manhã lá na Liberdade de novo. Isso que vai ser difícil de adequar, viu? Porque, olha, se teve uma coisa boa da pandemia, é parar de pegar trânsito, né? Nossa, que sucesso, né? Não ter que acordar 6 horas da manhã para estar 8 horas da manhã na Liberdade. Felipe, se alguém souber de um curso bom de fito com essa proposta, pode me mandar no chat em privado. É só você falar com o Caio e com a Fernanda aí, eles estão sempre armando workshops e cursos e tal, e se alguém souber mais dicas aí para o Felipe, pode escrever no chat aí. Tem alguém que está com o mute, está com o microfone, pronto, fechei. Então, vamos terminando aqui. A Mel escreveu, eu também vai ter que sair porque o jantar atrasou, então tá bom, Mel. A Giovana, alguma chance dos cursos serem afetados aos sábados para quem não mora em Sampa? Não, Giovana, não vou prometer, porque o Semetrac mudou esse formato. Antigamente os cursos eram de final de semana. Hoje, se você falar de dar curso de final de semana lá para o Mestre Leo e para a Dona Lin, eles não querem nem ouvir falar disso, porque é muito cansativo para o formato da escola e tal, essa gerência. Eu sei que facilita enormemente para quem vem de fora,
né? Mas no Semetrac eu não vejo muita perspectiva disso voltar a acontecer. A Manu também escreveu que tem interesses no curso ao sábado no interior, né? Então, Manu, por exemplo, se você mora no interior, talvez seja interessante ver aí o curso de Campinas, né, lá com a Joyce, que a gente vai realizar ao final de semana, primeiro o Tuiná, e quem sabe no futuro a acupuntura lá também, né? Existe alguma chance da linhagem expandir para o Rio? Sempre tem chance, Giovana. A questão é ter uma escola que abra espaço, né, e convide a gente para fazer formação no Rio, né? Professores capacitados para levar a linhagem para o Rio tem, né? Eu só ainda não recebi um convite para levar a linhagem para o Rio, né? A Isabela também falou que vai ter que sair, boa noite, o Felipe também, a Ellen também, a Nathalie também precisa sair, então está na hora de encerrar, todo mundo precisando sair. O Adriano escreveu aqui para finalizar que em Cuiabá tem aparecido alunos que fizeram a formação em outras escolas, olham o conteúdo programático da nossa escola e optaram por refazer o curso inteiro novamente. Exatamente, Adriana, isso acontece com bastante frequência, né? E aqui em São Paulo mesmo, eu também recebo alunos do COSP, enfim, do Ibramec, de outras escolas, que são escolas muito boas, mas que, quando olham a nossa abordagem, decidem refazer o curso todo. Obrigado, Luz. A Manu está pedindo o contato de Campinas. Então, só projetar aqui a última coisa, pessoal, para facilitar essa coisa dos contatos e ficar na gravação. Eu quero agradecer a todos que puderam estar presentes, né? Aqui tem uma fotinha da formação de um curso aí de 2019, na época que podíamos estar juntos, né? Você vê que vários de vocês estão aqui, né? Um monte de gente que está aqui hoje tá nessa foto, inclusive a Bruna, com o Camilo pequenininho. Pessoal, anotem aí meu contato, tem meu e-mail, meu WhatsApp, meu site. No nosso site tem os cursos online, que eu estava citando. Tem meu Instagram também. Pessoal, se quer telefone de escola, contato, dúvidas e tal, pode me escrever que a gente vai conversando aí, tá bom? Giovana, você quer fazer algum comentário? Eu só gostaria de saber como que faz para realizar a matrícula, os dados Perfeito. do banco e tal. Perfeito. Posso pedir para você mandar um e-mail para mim, Giovana? Claro. Ótimo, porque é mais fácil eu te mandar todo esse passo a passo e já mando até a ficha de inscrição pronta para você já preencher tudo. Fica mais fácil por e-mail. Tá bom? Todo mundo que não tinha conseguiu pegar aí meus dados? Faça um joia com a mão, por favor. Beleza. Então, pessoal, vou encerrar aqui por hoje. Espero que tenha sido um papo... Eu achei um papo bem gostoso. Eu gostei muito de ter a presença. Eu agradeço muito a presença dos terapeutas, que não tinham nada a ganhar em estar aqui, né? Além de compartilhar as suas experiências, o que eles têm de bom, né? O que eles trouxeram para enriquecer o nosso papo. Então, agradeço a todos os terapeutas que estiveram aqui com a gente hoje. Agradeço a todo mundo que também participou dessa reunião. Vai estar gravado, depois eu vou divulgar aí nas redes, no nosso site, tudo, tá? Então, pessoal, vamos encerrar. Tradicionalmente, na nossa linhagem, a gente encerra assim, ó. A mão direita pega o polegar da mão esquerda, quem quiser fazer. A mão esquerda vai no dorso da mão direita. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigado. E até a próxima. Quem quiser abrir o microfone